Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A Polícia Federal fez mais uma operação, mais uma fase da Operação Lava Jato, desta vez baseada, inclusive, no teor das delações dos empreiteiros da Odebrecht. E o ministro Edson Fachin recebeu hoje no gabinete dele os inquéritos, os pedidos de investigação contra políticos, baseados também nesta delação. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil e pela Rádio Nacional e todas as emissoras do Sistema EBC. A gente começa já com informações sobre essa nova fase da Operação Lava Jato, a primeira com base nas delações dos executivos da Odebrecht. Quem tem os detalhes é Carolina Pimentel, diretamente da redação da Agência Brasil. Boa noite, Carolina. Boa noite, Rosane. Essa nova fase da Lava Jato, ela foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A polícia deflagrou essa nova fase hoje, chamada Operação Satélites, que investiga crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro cometidos por pessoas ligadas a políticos. Foram cumpridos 14 mandados em Brasília, em Maceió, no Recife, no Rio de Janeiro e também em Salvador. Conforme a Polícia Federal, pela primeira vez a investigação usou informações dos acordos de delação premiada de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Em janeiro deste ano, esses acordos de delação premiada foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República também participou dessa nova fase. Ela informou que não serão divulgados detalhes dessa nova investigação porque as delações premiadas estão sob segredo de justiça. Mas foi a 7ª fase da Operação Lava Jato que apura o envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro junto ao STF. 3 dessas fases foram realizadas em 2015, 2 em 2016 e 1 em fevereiro deste ano. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, hoje alguns políticos se manifestaram em relação a esta fase da operação. Quem tem os detalhes é Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Pois é, a operação ocorreu logo pela manhã e aí foi a vez de, assim que o movimento começou aqui no Congresso Nacional, os primeiros políticos se manifestarem sobre isso. O primeiro a falar foi o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, que disse que queria fazer um comunicado à imprensa sobre alguma relação entre ele e essa operação. Vamos ouvir o que disse o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado. No ano de 2014, quando fui candidato a governador do estado de Ceará, autorizei que fossem buscadas contribuições eleitorais dentro da lei. Portanto, eu estou muito tranquilo, sei que os fatos serão apurados pelo Supremo Tribunal Federal e o lugar adequado é lá e o inquérito vai, que é o processo natural. Eu tenho convicção, absoluta convicção, de que a verdade será restabelecida. Quem também divulgou nota sobre as ilações e a repercussão de que ele estaria envolvido com pessoas envolvidas aí nessa operação de hoje foi o senador Humberto Costa, líder da minoria no Senado. Em nota, o senador disse que tem contribuído com as autoridades em todos os esforços necessários à elucidação dos fatos, que está certo que a ação de hoje vai corroborar a atuação realizada até agora, que aponta para o teor infundado da acusação e da inexistência de qualquer elemento que desabone a sua vida pública. E diz ainda em nota também que sempre esteve e continua à disposição das autoridades para quaisquer informações adicionais que a Polícia Federal necessite. O senador Valdir Raupp, Rosiane Kennedy, também falou agora à tarde no plenário do Senado, rapidamente. Ele disse que tomou conhecimento de que pessoas que são investigadas nessa nova fase teriam ligações com ele pela imprensa. Ele não sabe de quem se trata e até pediu aos jornalistas que o ajudem a identificar quem é a pessoa que teria aí relação com ele. Ele disse que não sabe quem é.
Até porque a gente ressalta que, neste caso, essa fase da investigação está sob sigilo, porque a própria delação, o teor dessa delação dos empresários, né, executivos e ex-executivos da Odebrecht, o teor dessas delações está sob sigilo. Hoje, inclusive, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que está com essa relatoria da Lava Jato, ele recebeu no gabinete dele os documentos, aqueles pedidos de investigação que foram protocolados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A gente lembra que Janot enviou isso há 15 dias, mas esse material foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e aí hoje chegou de fato ao gabinete. É um material amplo, com teor amplo, são 83 pedidos de abertura de inquérito, 211 solicitações para desmembramento das investigações, tem 7 pedidos de arquivamento, 19 pedidos de cautelares de providências, enfim, são 320 pedidos feitos ao Supremo Tribunal Federal. E nessa leva de pedidos, Janot, inclusive, né, Mariana, a gente lembra, pediu para que seja derrubado o sigilo dessas delações. Isso teve, inclusive, uma repercussão grande aqui no Congresso Nacional, na época, quando foi apresentado isso, porque os políticos, tanto da base como da oposição, foram taxativos, defendendo, sim, a derrubada do sigilo para que todo o teor seja divulgado de uma só vez. Era o papel que eles faziam. Há uma grande expectativa, né, Rosiane, aqui em relação à queda desses sigilos, porque, inclusive, os políticos que habitualmente aí são citados em vazamentos dessas delações dizem que eles não conseguem ter acesso ao inteiro teor da delação para se defender. Então, eles sempre alegam que o sigilo, a queda do sigilo, para eles é a melhor opção, porque aí eles teriam condição de estruturar uma defesa tanto para a sociedade, para a imprensa, quanto judicial. E aí agora vai caber então ao ministro Edson Fachin decidir tanto em relação aos pedidos de investigação, como de arquivamento, como também se vai caber essa derrubada do sigilo das investigações. Ainda sobre Lava Jato, Mariana estava me lembrando aqui agora há pouco de uma outra decisão lá do Rio de Janeiro que diz respeito ao ex-governador Sérgio Cabral, né, Mariana? É isso. Na verdade, a decisão, Rosiane, foi aqui em Brasília, do ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, que negou um pedido de Sérgio Cabral, da defesa de Sérgio Cabral, para suspender os processos das operações Calicute e Eficiência, que são 2 desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro. A defesa de Cabral alegava que essas operações, por estarem relacionadas ao governador também, Luiz Fernando Pezão, deveriam aí seguir no foro privilegiado de Pezão, mas o ministro Luiz Felipe Salomão negou esse pedido do governador. Então, elas seguem com o juiz que está cuidando dessas operações lá no Rio e também com o juiz Sérgio Moro em Curitiba. Outras informações que surjam sobre a Lava Jato e mais detalhes sobre esses temas que a gente está abordando aqui, eu lembro você que você pode conferir no site agenciabrasil.ebc.com.br e também nos nossos demais noticiários. Agora, já que eu estou falando do Rio de Janeiro, eu vou aproveitar para pedir informações de lá do Rio de Janeiro, porque um dos problemas ali era recurso desviado e que foi detectado aí nessas investigações da Lava Jato. O governo conseguiu resgatar esses valores e o montante vai ser usado para pagamento de aposentados. Vamos conferir as informações diretamente do Rio de Janeiro. Cerca de 147 mil aposentados e pensionistas do estado do Rio de Janeiro, com vencimentos até R$ 3.200, receberam o 13º salário integral referente ao ano passado. Esse número representa 57% dos inativos do estado. Para esse pagamento, foram usados os 250 milhões de reais repatriados nas investigações sobre o esquema de desvio de recursos com liderança do ex-governador Sérgio Cabral Filho. Em coletiva realizada aqui no Tribunal Regional Federal, no Rio de Janeiro, onde foi assinado o termo de restituição desse valor aos cofres públicos do estado, as autoridades destacaram a importância da colaboração premiada e a integração dos órgãos públicos nessas investigações. Os procuradores do estado acreditam que ainda existem mais recursos a serem repatriados. O ex-governador Sérgio Cabral está preso desde novembro de 2016.
Portanto, essas foram as informações de Priscila Terezo, diretamente do Rio de Janeiro. Agora a gente vai até o estúdio da Rádio Nacional para conferir informações com Jéssica Gonçalves sobre uma outra investigação que teve desdobramento, teve um novo passo hoje e que diz respeito à investigação aqui, né, Jéssica, no Distrito Federal, referente àquela Operação Drácon. Explica pra gente qual é o capítulo de hoje sobre isso. Boa noite. Boa noite, Rosiane, você e a todos. Pois é, hoje o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do DF decide se aceita a denúncia de corrupção passiva contra 5 distritais envolvidos na Operação Drácon da Polícia Civil. Celina Leão e Raimundo Ribeiro, do PPS, Bispo Renato Andrade, do PR, Júlio César, do PRB e Cristiano Araújo, do PSD, são acusados pelo Ministério Público de participar de um esquema de propina para aprovar emendas na área da saúde. Os deputados foram afastados da mesa diretora da Câmara no ano passado e 2 deles pediram afastamento da CPI da Saúde, que investiga denúncias de corrupção na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Além dos parlamentares, mais 3 servidores da Câmara Legislativa também são acusados de envolvimento no esquema de propina para liberar emendas. Caso a Justiça aceite a denúncia, os 5 parlamentares passam a ser réus e podem também ser afastados até o julgamento da ação. Nossa reportagem acompanha a reunião do Conselho no TJ e nos informou que dos 21 membros, 18 estão presentes. As defesas argumentaram que não há provas suficientes contra os deputados e criticaram a atuação do Ministério Público. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Obviamente, se houver decisão aí no meio do caminho, a reportagem está acompanhando e a gente atualiza imediatamente para vocês aqui e, como sempre, no site da Agência Brasil também, no noticiário da TV Brasil e da Rádio Nacional. Agora eu volto à Agência Brasil porque a nossa editora Carolina Pimentel tem informações sobre mais uma operação, mais uma investigação e dessa vez envolvendo crimes cibernéticos. Foi uma terça-feira que começou aí com várias operações da Polícia Federal, inclusive, né, Carolina? Foi sim, Rosiane. Hoje a Polícia Federal ela deflagrou a segunda fase da Operação Dark Code, que visa desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e crimes cibernéticos. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o grupo já causou um prejuízo superior a R$2.500.000. Foram cumpridos 37 mandados judiciais, incluindo aí prisão preventiva e busca e apreensão em Goiás, no Pará, Tocantins, Santa Catarina e no Distrito Federal. O líder desse grupo criminoso, ele está preso no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, em Goiás, condenado já pela prática de crime cibernético. Essa operação da Polícia Federal, que investiga aí os crimes cibernéticos, ela começou em 2015. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. No próximo bloco, você vai conferir com a gente informações sobre as discussões das pautas na Câmara e no Senado Federal. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você viu conosco que a Polícia Federal realizou hoje mais uma etapa da Operação Lava Jato. Conferiu conosco também que o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, recebeu hoje toda aquela documentação enviada pela Procuradoria-Geral da República com solicitação de 83 inquéritos, também pedidos de arquivamento, pedido para derrubada do sigilo em relação às delações da Odebrecht. E agora, neste bloco, a gente começa falando sobre aquela apuração referente à Operação Carne Fraca. Hoje, o presidente da República, Michel Temer, voltou a falar sobre o assunto para tranquilizar a população em relação a o que foi já divulgado sobre esta investigação. E quem tem os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves, diretamente no estúdio da Rádio Nacional. Rosiane, mais um comentário sobre a Operação Carne Fraca. O presidente Michel Temer afirmou que houve um grande alarde ao produto brasileiro, o que gerou um embaraço econômico para o país. Disse que os números da operação mostram a insignificância do fato, já que o país tem 4.300 unidades de frigoríficos e dessas apenas 3 tiveram as atividades suspensas e 19 são investigadas. Vamos ouvir o que disse o presidente. Houve, por assim dizer, um grande alarde
em relação à carne brasileira, aos produtos de origem animal no Brasil. E, evidentemente, que isto causa, não posso deixar de registrar, um embaraço econômico para o país, porque alguns países, de alguma maneira, já pensam ou pensaram em suspender, mas a Coreia do Sul não é, ministro Aloysio? Ontem havia pensado suspender e hoje eliminou a suspensão. Exata e precisamente, penso eu, em função da pronta resposta das autoridades brasileiras. Temer também destacou que o Ministério da Agricultura tem cerca de 11.300 servidores, mas somente 33 são investigados. Na segunda-feira, o presidente afirmou que o escândalo da carne vai terminar bem e que um pequeno núcleo não pode desvalorizar o agronegócio, que é tão importante para o Brasil. Disse que o país tem sistemas rigorosíssimos de inspeção e é responsável por 7% do mercado mundial do agronegócio. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. A Mariana Jungmann, aqui ao meu lado, tem uma informação complementar, porque hoje houve uma movimentação na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado, para ouvir explicações justamente a respeito desse tema, né, Mariana? Rosiane, você sempre diz que as questões econômicas repercutem imediatamente dentro do Congresso, né? Com essa não foi diferente, não. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje um requerimento de convite para 3 ministros virem aqui no Congresso falar aí sobre os impactos da Operação Carne Fraca na economia, enfim, sobre os impactos dessa operação. São os ministros da Justiça, Osmar Serralho, da Agricultura, Blairo Maggi, e do Comércio Exterior, Marcos Pereira. Eles também aprovaram, Rosiane, convite para o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, vir também falar sobre isso, porque ele responde pela Polícia Federal, então ele pode dar mais detalhes de como funciona uma operação como essa. São convites e eles não são obrigados a vir, então por isso ainda não tem data marcada para eles virem. Isso vai ser negociado aí com as agendas dos ministros e do diretor-geral da Polícia Federal. Obrigada, Mariana Jungmann. Agora a gente vai voltar à redação da Agência Brasil, porque o Ministério da Cultura anunciou hoje algumas mudanças em relação à aplicação da Lei Rouanet, dos recursos da Lei Rouanet. Carolina Pimentel tem os detalhes para a gente sobre o que muda aí, Carolina. Rosiane, o Ministério, como você disse, anunciou aí uma série de mudanças na Lei Rouanet, que é essa lei que concede isenção fiscal para o patrocínio de eventos culturais. Essas mudanças foram anunciadas aí depois de denúncias e investigações mostrarem fraudes em projetos que foram beneficiados pela lei. Uma das alterações estabelece agora um limite de R$ 150 para o ingresso daquele evento, show, espetáculo, que for feito com verba do programa da Lei Rouanet. Antes não existia um limite, poderia ser cobrado qualquer preço pelo ingresso. Pelas novas regras também, quando um projeto cultural for aprovado, conforme a lei, vai ser aberta uma conta no Banco do Brasil e também todos os dados, inclusive os custos desse projeto, desse evento, do show, do espetáculo, vão ficar disponíveis no portal da transparência. Com isso, qualquer pessoa vai poder ver e consultar esses dados. Agora, ficou mantida a obrigatoriedade de 30% dos ingressos de um evento beneficiado pela Lei Rouanet serem gratuitos e 20% custarem menos de R$ 50. Para saber aí todas essas mudanças na Lei Rouanet, é só consultar agenciabrasil.ebc.com.br. Rosiane. Carolina, mas eu vou aproveitar sobre o conteúdo da Agência Brasil hoje, porque eu sei que um dos destaques, inclusive no noticiário da agência, é referente àquele seminário internacional que está ocorrendo desde ontem aqui na Câmara dos Deputados para discutir a questão dos sistemas eleitorais mesmo, né? E hoje foi mais um dia de debate, de discussões com ampla repercussão, né? Isso mesmo, Rosé. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participou desse seminário que está reunindo especialistas de vários países para discutir os sistemas eleitorais. E o presidente Rodrigo Maia, ele voltou a defender a chamada lista fechada, que é aquele modelo quando os partidos definem previamente os nomes que vão disputar uma eleição e o eleitor, então, vota no partido e não mais no candidato. Segundo Rodrigo Maia, esse modelo é mais transparente que o atual, tanto na forma de definição dos
candidatos, quanto na forma de financiamento. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, com esse tipo de modelo, essa lista fechada, o dinheiro do financiamento não vai ficar com o candidato, então haverá um controle maior. Nesse seminário, o presidente Rodrigo Maia também foi questionado se esse tipo de modelo, a lista fechada, não acaba servindo para proteger o mandato de parlamentares envolvidos em casos de corrupção. O presidente Rodrigo Maia disse que esse argumento é equivocado e que o modelo de lista fechada ele vai trazer mais transparência e também mais possibilidade do eleitor da sociedade controlar o político. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também participou desse seminário. Ele disse que o sistema atual eleitoral do Brasil, esse de lista aberta, quando o eleitor vota no candidato, escolhe um candidato, ele é inviável e precisa ser alterado. Vamos ouvir aí o ministro Gilmar Mendes. Temos que levar em conta cultura política, a viabilidade política, a interação entre as casas de representação e a própria comunidade. Isso precisa ser explicado. A comunidade precisa entender isso, qual é o melhor modelo. Agora, é preciso dizer, vamos parar com sofismas, dizer que o sistema eleitoral de lista aberta é um sistema em que a gente vota e escolhe o candidato, é uma enganação. Porque, como eu já disse ontem, e é verdade, nós votamos no cabeça de chapa e elegemos alguém que não tem voto sequer. O ministro Gilmar Mendes diz também que é preciso definir primeiro o modelo de sistema eleitoral para depois se discutir a forma de financiamento e que é necessário tirar o controle do dinheiro de uma campanha eleitoral do candidato. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Esse ponto que o ministro Gilmar Mendes abordou aí é o que geralmente, inclusive, termina gerando várias perguntas para a gente na rua, né? Principalmente a gente que é jornalista, eu estou aqui ao lado de Mariana Jungmann mais uma vez para ver se não acontece isso contigo também, né, Mariana? A gente sai e às vezes, você é jornalista político e pergunta, olha, explica para a gente como é que a gente vota num candidato e entra outro. Poxa, mas um candidato tinha mais votos e entrou outro que tinha menos votos. Acho que você já foi perguntada sobre isso. Inúmeras vezes, sobre o famoso efeito tiririca, né? Que recebeu muito mais votos do que o que é necessário para se eleger. E aí, esse excedente de votos é transferido para outros candidatos, o que acaba fazendo com que a pessoa vote em um e eleja outro. E é que foi um ponto, inclusive, você falou do efeito tiririca. O efeito tiririca foi citado, inclusive, pelo próprio ministro Gilmar Mendes nessa entrevista hoje e também ontem, quando ele participou aqui do seminário, o ministro que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que há sempre essas indagações e sempre que se volta a discutir sobre reforma política, o modelo aí de votação é um dos primeiros assuntos a entrar em pauta. A gente vai continuar acompanhando esse debate e vai detalhar, explicar para você, claro, cada uma das propostas que forem apresentadas ao longo desse debate aqui no Congresso Nacional. Agora, Mariana, hoje no plenário do Senado Federal, um outro assunto que tem gerado um debate intenso, uma discussão intensa, que é a questão do foro privilegiado. O que ocorreu por lá? O senador Randolfo Rodrigues, Rosiane, apresentou recentemente uma proposta de emenda à Constituição para acabar com o foro privilegiado. A gente chegou a falar disso aqui no jornal. Hoje ele apresentou um requerimento com as assinaturas de 46 senadores, o apoio de 46 senadores, para que essa PEC seja votada em regime de urgência, com um calendário especial, enfim, para que ela fosse votada mais rápido. O senador Eunício Oliveira, presidente da Casa, explicou que o regimento interno do Senado não permite esse requerimento de urgência para emendas constitucionais, mas diante do sentimento aí da maior parte do plenário a favor de que isso fosse votado rápido, ele decidiu já pautar essa PEC para começar a ser analisada. Ela entra na pauta de votações já amanhã, então ela vai começar a ter a primeira sessão de discussão na próxima terça-feira. Só uma explicação rápida, são necessárias 5 sessões de discussão antes da votação em primeiro turno e aí depois, se ela for aprovada em primeiro turno, mais 3 sessões de discussão para votação em segundo turno dessa PEC aí que acaba com o foro privilegiado. E isso deve dar um bom debate, porque a ideia de acabar com o foro privilegiado não acaba só com esse privilégio para os políticos, acaba para todos os servidores, digamos assim, públicos que têm direito a foro especial. Então, no judiciário, muita gente vai ser atingido também. Que são categorias específicas, em condições específicas. Esse foi, inclusive, um dos pontos abordados ontem pela ex-ministra Eliana Calmon, no Conversa com Rosiane Kennedy, que você acompanhou aqui na TV Brasil às 9h30
da noite, ela defendeu uma ampla revisão do foro especial. Ela disse que quando o foro especial foi criado, tinha um motivo, uma razão de ser, mas que aquilo terminou sendo ampliado demais. Ela chegou até a citar um número que seria algo em torno de 3.400 servidores com direito a esse foro privilegiado. Portanto, uma discussão que vai longe aqui no Congresso Nacional. Né? Lembrando que esse tema também, Rosiane, atinge membros do Ministério Público, por exemplo, e também aí, dependendo da amplitude que se aprovar essa PEC, pode atingir, inclusive, o pessoal dos governos estaduais também, né? Então, agora é muito debate. É muito debate, você acompanha tudo detalhadamente com a gente aqui. Só para a gente não deixar sem tocar no assunto, hoje o relator da proposta de emenda constitucional que trata da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia, ele disse que fez já uma análise das emendas que foram apresentadas para a alteração dessas propostas de emenda constitucional. Pedro Henrique Moreira está aqui ao meu lado, tem 30 segundinhos só para resumir para a gente. Pedro, ele chegou a compilar de que forma são essas emendas? Isso, Rosiane, boa noite. Ele disse que 90% delas tratam de 6 pontos, né? Se concentram em 6 pontos. Regras de transição, acúmulo de pensão e aposentadoria, aposentadorias especiais, desvinculação do benefício de prestação continuada do salário mínimo, idade mínima e aposentadorias rurais. Ele disse também, voltou a criticar a transição que o governo enviou para cá, a regra de transição, e disse que há quase consenso no Congresso para mudar essas regras. E os detalhes você acompanha no noticiário da TV Brasil. Com essas informações, a gente encerra nos Corredores do Poder hoje. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos.